No sexto mês, foi bendita. Isso que eu vejo. Este será filho do Altíssimo. E se poder vir ele na que não corresponde o Espírito de Deus. Esse também é que é Então, diz Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo se ordenou dela. Agora, versículo 46. Disse então Maria, a minha alma agradece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque ele fez grandes coisas, poderoso. E santo é o Senhor. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre o seu povo. Com o seu braço agiu vaporosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs os tronos dos poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel sobre sempre, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, e a sua posteridade para sempre. Fizemos a leitura ali de Lucas, versos 26 a 38, depois 46. Nós vemos a gratidão de Maria quando recebeu aquela notícia, mesmo que estava no meio em dúvidas, que estava o que seria, né? Maria não se lembra dela agradecer, porque ela entendeu o que passou depois que ela visitou a filha Isabel, que era então a mãe de João Batista, que recebeu o Espírito. Então ela diz essas palavras aqui de alegria e conhecimento ao nosso Deus, por tão grande bênção, e ela escolhida.
Nós vamos fazer uma oração de invocação ao nosso Deus, invocação ao nosso Senhor. Pedir o nosso presbítero, ao Plínio, o presente do nosso Deus, o nosso rei nessa noite. Deus eterno, Deus, Deus, sua graça, Deus que faz presente no mundo do mortal. Nós estamos, ó Pai, para esta a tua presença entre nós, e assim a tua presença em nós. Obrigado, Senhor, por nós a Cristo. Obrigado, Senhor, por ter esta graça mensurável. Nós não podemos receber, mas pela fé nós recebemos. Obrigado, Senhor, Deus, que não agora em nós. Por isso nós estamos aqui para prestar a culto, a adoração, o louvor, a gratidão. E pedir que o nome será exaltado, que o nome será glorificado. A isso nós pedimos, Senhor, que nos aceite em primeiro lugar, para que nossa fé seja recebida. Muito obrigado por cada uma. Amém. E a sua graça como misericórdia seja estendida a aqueles que ainda não encontraram a mente da Deus. E a sua graça imensa seja estendida a aqueles. Nós louvamos e agradecemos por tudo. Sabemos que nada merecemos, mas pela tua graça sempre nos concede muito mais do que nós precisamos, nós precisamos de Deus. Quando pensam nas necessidades, aqueles que tocam a Deus e confessam a Deus. Obrigado, Senhor. Em nome do nosso Senhor, muito bem salvador, adoramos e agradecemos. Amém. Neste momento, o grupo vai apresentar ao Senhor o seu primeiro louvor. Queremos pedir aos irmãos que não olhem para nós, para as nossas limitações, mas que o nosso louvor, juntamente com vocês, seja em uma só voz, recebido em louvor do Senhor nessa noite. Tá bom? Vamos louvar o Senhor juntos, somente Ele merece o amor para toda glória. Daqui a mais que eu te peço. Mas eu não tô vendo a câmera. Mas mostrando aqui. Ver como tá a câmera. Tá bom? Você no nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés. Todas as voz, o universo se desfaz, não o nome comparável ao teu sou. E
mais uma leitura bíblica. Dessa feita, Salmo, livro de Salmo. Número 51. Salmos, número 51. A partir do verso 1. Salmo de Davi, para o homem que morre como depois de ter possuído a terra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mão. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sou, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. O versículo 7 novamente diz: purifica-me como estou, lava-me, ficarei mais branco que a neve. Esse sentimento de contrição e tendo consciência de todos os nossos pecados, nós vamos fazer uma oração. Então, eu gostaria de pedir para o nosso diácono, Francisco, fazer essa oração, confissão e confissão diante de Deus. Oremos. Irmãos do coral das produções, nós vamos louvar o Senhor com mais alguns louvores e continuemos neste mesmo espírito de adoração.
Suave, tranquilo, tá? Isso. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esclarece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Põe a mão direita em quem não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição.
Louvado ao nome do Senhor. Nesse mesmo sentimento de louvor e adoração, nesse momento, meditar brevemente no Senhor. Por ser cansativo, porque a prova separa muito. Mas nós vamos fazer uma breve reflexão. Ler pequeno trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 11. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte por cruz. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, capítulo 2, 3 a 11. Irmão, esse trecho da carta de Paulo aos Filipenses está inserido em um contexto que Paulo faz um aconselhamento com os irmãos da Bíblia. E ele tem ouvido do seu amigo, ele fala ouvido, e fala assim: seu amigo trouxe notícias para ele, dizendo que aquela igreja de Filipe estava indo bem, estava com uma vivacidade muito boa, estava vivendo uma vida muito boa do Evangelho. E Paulo, então, sabendo dessa notícia, ele fica feliz, ele demonstra sua felicidade. Não é que a carta aos Filipenses é uma das cartas que mais falam de alegria, de regozijar, de exaltar. E então Paulo, reunindo essas informações, ele diz aos irmãos de Filipe, ele escreve aos irmãos de Filipe o seguinte: nos versículos 1 e 2, que nós não lemos, ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma. Ou seja, ele está dizendo aqui, e eu quero dizer o seguinte a vocês: se é verdade que vocês esse sentimento, se é verdade que existe essa gratitude de vocês, então, complete fazendo mais alguma coisa. E é importante que nós venhamos entender que, quando ele diz aí, se há algum conforto em Cristo, esse se há não é tudo que ele está colocando aí. Será que há? Então, nós estamos dizendo, já que há, já que vocês ali, Deus já que há comunhão do Espírito, entranháveis, afetos e compaixões, aí diz no versículo 2.
completar, ou seja, vai um pouquinho além, para que sintais mesmo, tenham o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ele diz a ele, irmão, se há alguma coisa boa em vocês, então completem ainda mais a minha alegria, agindo da seguinte forma. E é onde entra esses versículos que nós lemos. Não façais nada por contenda ou vanglória, né? Alguns conselhos que ele traz aí dos versos 3 ao verso 6, pelo menos, ao verso 5. Se há isso em vocês mesmos, nada façais então por contenda. Completem a minha alegria e hajam com humildade. Considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Vejam que são coisas difíceis ao ser humano. Não é fácil. Somente aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus consegue fazer essas coisas. Ou seja, não atente cada um para o que é propriamente seu. Hoje nós vivemos em um mundo de egoísmo assim, fora de sério. É só o próprio nariz que importa, e os outros, né, como dizem por aí, que se danem. Mas o que Paulo é diferente, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas sim cada um para o que é dos outros. Não sou eu que estou dizendo, não, é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. De sorte que haja em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele entra com o exemplo de Cristo Jesus. Qual é o exemplo? Que ele, sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se, sendo obediente, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, semelhante aos homens, fazendo-se semelhante aos homens, e achando ainda em forma de homem, desceu mais um degrau, humilhou-se, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz, irmãos, naquela época era a pior morte possível para o ser humano. Não somente pela dor cruel que o ser humano sentia, mas pela vergonha de estar sendo crucificado. E há muitos que dizem, eu não posso comprovar, mas muitos dizem que a crucificação de Cristo foi totalmente sem roupa, totalmente nu. E é uma morte muito vergonhosa. Fora a dor que o condenado sentia, ainda tinha vergonha. Isso é o pior de tudo. Muitos queriam morrer a cruz para não suportar tal vergonha. E com base, irmão, nesse texto, essa pequena introdução que eu fiz, eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho a respeito da renúncia, ou o quanto nós temos renunciado. Nós, olhando para esse contexto que nós vivemos, em um mundo tão mergulhado no egoísmo, como é que eu posso dizer, numa filosofia de vida que só o homem que importa, só a si mesmo que importa, tudo é para mim, tudo é por mim, para o meu benefício, para o que eu quero, o que eu gosto. Essa é a filosofia do mundo. Então, nesse contexto, é que nós vamos ver aí alguns aspectos, pelo menos, do que nós precisamos renunciar, ou o quanto nós temos renunciado, nós como seres humanos. Lembrando sempre do exemplo que nós já citamos, do próprio Cristo. No texto que nós lemos, o próprio Cristo, Filho de Deus, nos deixou um exemplo de como devemos nos portar com relação a Ele, Deus, e com relação ao nosso próximo. Ele, sendo Deus, deixou toda a sua glória, se fez homem para executar o plano da salvação, o plano da redenção. Agora nós podemos ver este mundo em que vivemos, esse sistema em que nós vivemos, a geração ao qual nós fazemos parte, infelizmente, totalmente influenciada pela filosofia infernal do egoísmo, traz um modelo totalmente diferente de vida do que Cristo nos deixou e do que Paulo estava ensinando para aqueles irmãos ali de Filipos. Quanto temos visto homens se vendendo, abrindo mão
da honra, da verdade e dos próprios princípios, os princípios que nós chamamos de judaico-cristãos, que aprendemos, abrindo mão de tudo isso em busca de benefício próprio, em busca do enriquecimento ilícito ou ilegal. E o que nós podemos dizer então da situação moral em que o mundo se encontra nos nossos dias? Quero trazer a vocês essa breve reflexão, essa situação de ordem em que o mundo tem invertido totalmente a ordem natural das coisas. O que era certo, hoje é o errado, ou pelo menos inconveniente, ultrapassado, retrógrado. E o errado, agora é o certo. Tudo isso nós temos vivido, temos vivenciado, porque o homem se virou contra Deus, se virou contra os princípios de Deus, aceitando as facilidades do sistema mundano que esse sistema nos propõe, colocando a si mesmo em primeiro lugar, como nós dizemos no início. Essa é uma filosofia de vida totalmente longe de Deus, onde os sonhos, projetos, realizações financeiras, posições, poder, bens materiais e, pasmem, até mesmo a família tem tomado o lugar de Deus. Ou seja, qualquer uma dessas coisas tem sido adorado, tem sido cultuado e tem tomado o lugar de Deus em nossos corações. Vamos ler alguns textos rapidamente. Gostaria que os irmãos me acompanhassem aí. Mateus, capítulo 10. Eu gosto muito de trazer várias referências. Os irmãos que têm nos ouvido aqui já têm acostumado. Mateus, capítulo 10. Apenas 3 versículos, do 37 ao 39. Lembrando que nós estamos falando a respeito de renúncia, o quanto nós temos renunciado. Essa pequena introdução. Mateus 10, 37 a 39 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. Palavras de Jesus. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Ainda o mesmo Evangelho de Mateus, um pouquinho para frente, capítulo 16. Versos 24 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Vejam, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Fama, poder, dinheiro, posições. Se perder a sua alma. Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Agora o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 23 e 25. Lucas 9, 23 a 25, diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 33, para finalizarmos. Lucas 14, 33. Concluindo esse pensamento, diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem,
não pode ser meu discípulo. Então veja que quando nós falamos de renúncia, enquanto nós temos renunciado, Jesus Cristo ele foi lá no X da questão, não teve meias palavras. Ele disse: se você amar mais o pai ou a mãe, não é digno de mim. Se você amar mais as riquezas, o dinheiro, não é digno de mim. Aquele que ganhar o mundo, poder, riquezas, vai perder a sua alma. E qualquer que não renunciar tudo quanto tem por amor de mim, não é digno de mim. Então, o quanto nós temos renunciado a nossa vida, o ego, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, por amor a Cristo. Ele nos deu um exemplo de renúncia. Vejam só, o Novo Dicionário da Língua Portuguesa traduz do latim a palavra renunciare como abdicar. Vejam só, abdicar do uso de um direito, ou seja, a pessoa tem um direito, seja um direito legal, seja um direito de algo que a pessoa possui, ou a posse legítima de alguma coisa, e ela abre mão. Isso é renunciar. Renunciar é um direito dele. Jesus Cristo, ele era Deus, ele não precisava ter aberto mão de toda a sua glória, ter se esvaziado, como diz o texto. Ele não deixou de ser Deus, não deixou de ter nenhum dos seus atributos, mas ele abriu mão da sua glória. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem para habitar entre nós. Continuando ainda o significado da palavra: não querer algo que é propriamente seu, desistir do desejo ou renegar a algo que possui, afastar-se voluntariamente, foi o que ele fez, ou abster-se por a parte de uma vantagem, ou sacrificar-se. Lembra o que Paulo disse lá? Não atentar para o que é propriamente seu, mas o que é do próximo, o que é do outro. Então eu abro mão do meu direito. Não pode, vai você primeiro, você tem a primazia, pode ir você primeiro, pode sentar você, né? Coisas simples do dia a dia. Eu fico de pé, não, pode ir você na frente. Coisas pequenas do dia a dia, mas que fazem todo sentido quando nós começamos a estudar esse tema. Depois, não devemos confundir esta renúncia, irmãos, com a religião que prega as obras, viu? Com a religião das obras. Pois não são essas atitudes de renúncia que nos salvarão, mas devemos agir assim como resultado da salvação que já recebemos de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a Bíblia nos ensina em várias passagens que devemos renunciar a muitas coisas em nossas próprias vidas para podermos seguir verdadeiramente a Jesus Cristo. Isto é, se queremos verdadeiramente ser cristãos. Temos um exemplo muito claro do jovem rico, descrito nos evangelhos, que foi ter com Jesus, e por fim da questão Jesus disse: agora vai, vende o que tem, distribui aos pobres e vem e segue-me. A Bíblia diz que ele se entristeceu, porque as suas riquezas ocupavam o primeiro lugar no seu coração. Vamos ver alguns aspectos agora rapidamente daquilo que o cristão precisa renunciar. Primeiro, vai ser apenas 3, tá, irmãos? Primeiro, a renúncia do ego, ou seja, negar-se a si mesmo, que é exatamente o que lemos lá em Lucas ou Mateus, né, nas leituras que nós fizemos. Esse tipo de renúncia, irmãos, acho que é a renúncia que mais dói no ser humano, que é abdicar do impulso natural de qualquer homem caído, da velha natureza, que costumeiramente quer se sobrepor aos demais. Esse é um comportamento egoísta, muitas vezes, e fica escondido lá no íntimo, lá nos porões da alma do homem. E infelizmente, irmãos, eu sinto dizer, muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, estão sendo habitados por este sentimento do ego, e não conseguem negar-se a si mesmo. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler rapidamente. Diz que sendo crucificados com Cristo, fomos crucificados com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive. Ou seja,
já que eu fui crucificado com Cristo, já que eu considero que a morte de Cristo lá, eu também fui crucificado juntamente com Ele, então já não vive mais o meu eu, o meu ego, as minhas vontades. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, se nós temos alguma vontade, algum desejo, tem que ser submetido à vontade de Deus. Tem que estar debaixo da vontade de Deus e daquilo que Ele nos ensina. Segundo, a renúncia da carne. A carne, irmãos, é a nossa principal inimiga. Vejam o que diz o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, que é aquele desejo desenfreado, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vejam o quão é importante, irmãos, essas simples e singelas palavras que nós estamos falando aqui esta noite. Renunciar à nossa vontade e colocá-la debaixo da vontade daquele que deu o maior exemplo, debaixo da vontade de Deus. O texto diz no seu finalzinho: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia nos ensina: se nós dermos lugar às vontades da carne, aos desejos da carne, ou ao velho homem que habita em nós, aqueles desejos pelas delícias desse mundo passageiro, deixaremos de experimentar as coisas lá do alto, as bênçãos que o Senhor nosso Deus tem preparado para nós. Como diz o texto, que faz essas coisas, quem faz essas coisas, o amor do Pai não está nele. Vejamos o que Paulo diz ainda sobre essa luta da carne contra o Espírito em Colossenses 3, 1 a 13. Vou ler rapidamente aqui para os irmãos. Colossenses 3, 1 a 13. Se os irmãos quiserem acompanhar, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Deus, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele, em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também assim. Então vejam, enfatizando aí o que Paulo diz: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima,
mortificai o velho homem e revesti-vos do novo. Suportai-vos uns aos outros. E como que nós fazemos isso? Perdoando-nos uns aos outros. Enfim, irmãos, a renúncia é uma vida contínua. Nós devemos viver renunciando. Tudo isso que nós já falamos aqui, ao ego, à carne. E ao meditar nesse texto, nós podemos ir, irmãos, ser muito mais abrangentes, ir muito mais além, porque fala de toda a vida. A partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus Cristo, nós devemos viver assim, renunciando, renunciando, renunciando à carne, ao ego, às vontades. Nós não temos mais vontades, como diz o texto. Já estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim, não sou mais eu quem vive. Já falamos, irmãos, do ego e da carne. Agora, último lugar, do ódio, a renúncia do ódio. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 5 a 9, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Então devemos renunciar também o ódio. Isso, irmãos, não faz parte da vida de um cristão. O ódio não pode fazer parte nem dos nossos pensamentos, nem das maquinações dos nossos corações. Pensamento de vingança, pensamento de ódio. Isso é uma atitude de pessoas individualistas, egoístas e materialistas, que só pensam em si, tudo é para si, tudo é para o seu próprio bem, para o seu próprio proveito. Então, na vida cristã, o amor deve fazer parte. O amor deve fazer a diferença e não o ódio. E esta é, irmãos, a diferença que nós temos. Este deve ser o diferencial que nós cristãos temos. O amor, que diz lá também na carta de João: assim conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Então, é no amor que nós somos conhecidos, filhos de Deus. Poderíamos ainda falar sobre a renúncia do orgulho, a renúncia da contenda, renúncia da maledicência, do desamor, da competição ou da rivalidade, renúncia da inveja, renúncia da inimizade. Mas acho que nada disso existe no nosso meio, né? Então, fica para uma outra oportunidade. Se Deus assim permitir, nós falaremos ainda sobre todas esses aspectos da renúncia. Por fim, irmãos, fazendo uma breve aplicação, como cristão que somos, devemos dar toda a honra, glória, não a nós, não ao que podemos fazer, ao que somos, mas toda a honra e glória ao nosso Jesus Cristo, ao nosso Senhor. E como Ele, nós devemos viver uma vida de humildade e de renúncia, para que o reino dele e as suas implicações resplandeçam em nós. Por isso, louvemos, exaltemos, enaltecemos ao nome do Senhor. E é isso que nós queremos fazer nesta noite. Louvar e engrandecer o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Pois se nós vivermos uma vida de humildade, renunciando a nós mesmos, à vontade da carne, ao ego, ao ódio e tudo mais que nós já falamos aqui, é uma das evidências de que o amor do Pai está em nós. Amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração e aplicar essas verdades na vida de cada um, em nome de Jesus. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Após a oração, o coral ainda tem mais uma breve apresentação. Após a oração, vocês já podem
tomar o vosso lugar, tá bom? Oremos. Pai Santo e Eterno, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, pois sabemos, ó Deus, que somente a Ti devemos render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, adoração, exaltação. Nós entendemos, ó Deus, que devemos viver uma vida de humildade, uma vida de renúncia na Tua presença, para que o Teu reino, para que o Teu amor, para que o Teu poder, a Tua graça, a Tua formosura resplandeça em nós, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nasceu de Maria, aquele que foi, Senhor, experimentado nas dores, aquele que sofreu a morte de cruz, padeceu, ó Deus, tantas vergonhas em nosso lugar, que Ele seja exaltado e adorado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós queremos, ó Deus, que o Teu amor habite em nós, não o ódio, não o egoísmo, não as nossas próprias vontades, mas o Teu amor e a Tua graça, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E assim nós estaremos entregando a Ti toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Assim oramos, ó Deus, agradecidos, Pai. Fica conosco nesta noite. Agradeço mais uma vez pela vida de cada um que aqui está, de cada irmão, de cada família, de cada visitante. Que o Senhor possa guardar nos Teus caminhos, que o Teu amor e a Tua graça possa nos convencer a cada dia, Senhor, que nós não merecemos nada e somente o Senhor é digno de receber toda a adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Este time que nós vamos louvar, é bem conhecido, se os irmãos puderem louvar o Senhor juntamente conosco, abram suas relações, abram suas bocas e nos presenteiem também com as vozes de vocês, louvando o Senhor juntamente conosco. Pai, poder e real.
Queridos, assim nós finalizamos o nosso culto dessa noite, com louvor e adoração ao nosso Deus, agradecendo a todos pela presença, agradecendo aos nossos visitantes. Nossos visitantes estão conosco, Francisco e a Nalva, é isso mesmo? Francisco e Nalva, muito obrigado pela presença de vocês, prazer tê-los no nosso meio, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. E também a Luana, cadê a Luana? Bem agora. Temos nossos irmãos aqui, nosso irmão Guto, esposa, filhinha. Prazer tê-los, senhora. Deixa eu ver se tem mais aqui. Como que é o nome? Terezinha? Ah, meu Deus do céu. Sogra do nosso irmão Guto, Deus abençoe, viu? Prazer tê-la no nosso meio, viu, dona Terezinha? Seja bem-vinda. A senhora aqui é a Luana, né, Luana? Deus abençoe, prazer tê-la no nosso meio, viu? Fique à vontade.